Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Judas os versículos 17 e 18. Assim está escrito: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Aqui estamos diante de uma lembrança que a palavra de Deus traz a nós sobre o que os apóstolos, pela visão espiritual, eles conseguiram, na sua época, alcançar o que estava por vir e acontecer nos últimos tempos. E, no entanto, eles, ao terem esta visão de Deus, eles não se calaram e nem ocultaram, mas eles deixaram registrado como um testemunho firme para quando o tempo chegasse e estas coisas começassem a acontecer, as pessoas se lembrassem de que isto já foi advertido anteriormente e que, quando começamos a ver em que pé estão as coisas, principalmente no âmbito religioso, quando a porta se abriu muito e, portanto, todo tipo de situações adversas encontraram espaço e entraram e estão fazendo um estrago muito grande. Mas a palavra de Deus já de antemão estava registrada que estas coisas deveriam acontecer. Sabendo que elas estavam por acontecer, o que era que deveria fazer quem está na responsabilidade? Uma vez que já está avisado, a palavra de Deus diz que o avisado vê o mal e passa de largo. Mas o tolo, ele cai no erro, cai no buraco, cai na situação. No entanto, parece que fecharam os olhos e os ouvidos e deixou que as coisas fossem levando-se por si mesmo. E uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, e as coisas foram caindo no gosto, na simpatia do povo, e nada mais era uma reprimenda à luz da Escritura, tudo é válido e, portanto, nós vivemos hoje esta verdadeira confusão que tem trazido tristezas, dissensões, divisões e aborrecimentos em muitas pessoas. Por quê? Porque abraçaram o que não deveriam abraçar. Aqui em Judas diz que os apóstolos deixaram preditos, quer dizer, eles anunciaram antes que estas coisas acontecessem e disseram que estas coisas aconteceriam no último tempo. Como elas estão acontecendo, então, nos nossos dias, nós somos levados a compreender que estamos vivendo, sim, os últimos tempos. E aqui ele mostra este tipo de pessoas que são os escarnecedores. Ao passo que a Bíblia diz que o varão bem-aventurado, ele, conforme está registrado lá no Salmo 1 e o verso 1, está escrito assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores e não se detém na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é quem não tem parte nestas coisas, mas, pelo contrário, tem a prudência, tem a vigilância, tem o cuidado para não deixar abrir brecha para que estas coisas entrem. Aqui, falando do varão bem-aventurado. Quando chegamos aqui às epístolas, diz que estes entraram no meio do arraial e, portanto, se o conselho era não se assentar na roda dos escarnecedores, por que é que eles agora estão dentro, no meio do povo,
com toda a pompa, com toda a liberdade, com o seu escarnecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, estão vivendo na prática da imitação, e toda imitação que não leva em conta o amor e o temor diante de Deus, estas imitações são provocadas de natureza diabólica, e é isso que está acontecendo. Estes escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências, e que tudo agora é livre, tudo está correto, cada um faz do jeito que pensar que deve ser. Isto enfraquece o princípio da perseverança das pessoas no Senhor Jesus, por conta destes elementos que entram para arruinar a obra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela sempre esteve clara com respeito a estas coisas que estavam por acontecer. Fomos todos avisados já de muitos séculos atrás, e, portanto, se estas coisas vieram a entrar, nós, particularmente, temos também culpa por permitir que estas coisas entraram. Quando quem está na posição de responsabilidade, de autoridade, deveria impedir o surgimento destas coisas, mas eles, por uma situação ou outra, se acomodaram e deixaram as coisas acontecer. Mas nós olhamos na palavra de Deus, em vários textos e apóstolos, sempre falando sobre este assunto. Por exemplo, aqui em Judas, ele nos afirma que os escarnecedores, eles viriam, e eles entrariam no meio do povo para então escarnecer. Mas quando nós olhamos em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele foi mais adiante, anunciando como essas coisas começariam a acontecer. Então, em 1 Timóteo 4 e 1, veja o que Paulo diz. Mas o Espírito, Espírito aqui, Espírito de Deus, expressamente diz. O que é que o Espírito Santo diz? Ele diz assim, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, negarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, os escarnecedores estão aliados com estes que aqui estão, os apóstatas, os enganadores, que se alimentam das doutrinas que são propostas pelo demônio. Existe a doutrina do homem, a doutrina de Deus e a doutrina do diabo. Eles estão se alimentando com a doutrina do diabo. Por isso que estão fazendo esse estrago terrível na seara do Senhor. Então observe aqui. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quantas mentiras estão sendo propagadas e as pessoas estão aceitando e concordando com elas. Veja também, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a seguir. Olha o tipo de gente que iria aparecer. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, aparência, mas negando a eficácia dela. Então veja quantos tipos entraram no bojo para fazer estragos.
na obra de Deus. Segundo Timóteo 4:3 diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E Paulo deixou também registrado em Atos, no capítulo 20, e o versículo de número 29 e 30, que diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, com razão, Judas deixou registrado que os apóstolos já haviam predito que estas coisas aconteceriam nos últimos tempos, nos últimos dias. E nos nossos dias, estas coisas estão em franco progresso por todos os lados, elas estão multiplicando-se. Então entendemos que se estas coisas estão acontecendo nos nossos dias, conforme predito na Escritura Sagrada, significa que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, onde estas coisas haveriam de aparecer. E elas apareceram e estão aí, sufocando a verdade, sufocando a simplicidade, o temor, a fidelidade, a obediência diante de Deus, em troca de outras coisas que são alimentadas pelo poder do maligno. Então, o que fazer numa situação como esta, quando parece que o circo está pegando fogo de todos os lados? Há desencontros, há desentendimentos, há estas aberrações que estão se praticando no meio do povo de Deus. Então, o que inferimos pela palavra de Deus? É preciso que vivamos com cuidado, com vigilância e com prudência. Não nos deixar contaminar por esse tipo de coisas. Lembrar de Daniel, assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Nós precisamos também assentar no nosso coração, não se contaminar com estas heresias, apostasias, aberrações, escarnecimentos e tantas coisas ruins que estão entrando. Já não é mais nem sorrateiramente, já não é mais nem às escondidas. Elas já se mostram como são e entram. E as pessoas estão sem força e ânimo para enfrentar e combater e resistir este mal. Mas é preciso, então, sabendo disto, recorrer a Deus, colocar-se em posicionamento diante do Senhor Deus e pedir a Ele para nos ajudar e nos livrar desse estado de coisas, para que possamos voltar ao princípio de tudo e então entender como é que se deve servir a Deus. Não é de qualquer maneira, não é com mistura, não é com mentira, não é com engano, não é com pecado, não é com chocarrice. Todas estas coisas têm entrado e têm feito um salseiro terrível. Mas é preciso recorrer a Deus em busca de ajuda e livramento. Isso mostra que resta pouco tempo, porque diz que estas coisas aconteceriam nos últimos tempos. E se elas estão acontecendo no nosso tempo, significa que resta pouco tempo para as coisas terminarem. E Deus então agir com a sua justiça. E o que precisamos fazer, visto que isso se alastrou como uma doença incurável? Mas ainda é possível se homens e mulheres de Deus consagrados se levantarem diante do Senhor com o propósito no coração. Deus será com eles,
os tornará baluartes e dará vitória. Então é preciso que nós estejamos prontos para o encontro com o Senhor, porque já está ficando difícil continuar neste mundo corrompido, onde esta maldade tem entrado em todos os lugares, até no lugar santo, no lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus e nutrir a comunhão espiritual, no lugar em que eles deveriam ser levados a ter experiências com Deus. Estas aberrações estão lá manifestando a torto e a direito. E as pessoas acreditando, pensando que é a voz de Deus, mas não tenho nenhuma dúvida, não é a voz de Deus. É a voz do estranho, é a voz do maligno que está soando e soprando. E as pessoas estão como que dormentes e não conseguem ter um discernimento, uma visão de Deus para entender quão difícil tem sido este nosso tempo. Mas que Deus sustente as nossas mãos, fortaleçam os nossos pés, para que nos mantenhamos firmes e de pé diante da sua presença, não compactuando com estas coisas, mas confrontando e reprovando-as com o poder que há na palavra de Deus. É preciso que nós tomemos um posicionamento e não sejamos levados a rodo como que se nada pudéssemos fazer. Nós temos um Deus que peleja por nós. Precisamos clamar a Ele e Ele virá em nosso socorro. Estamos vivendo os últimos tempos, conforme predito pelos apóstolos. E que tempo difícil é este! Mas se nos firmarmos em Deus, Ele nos dará um direcionamento e nos conduzirá em segurança. Quem sabe você tem entrado na dança destas coisas, tem se deixado levar e está acreditando em muitas delas, está vivendo no oba-oba. É preciso que pare por um momento e avalie estas coisas à luz do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a melhor norma para nós julgarmos as questões em relação à fé e tirar dali os enganos, a mentira, a corrupção e as imoralidades, aquilo que não condiz com o propósito de Deus. Se fizermos este exame com seriedade e com temor, certamente o Senhor Deus vai nos mostrar a nossa condição e vai abrir um caminho por onde nós devemos entrar para resistir a essas coisas e mantermos-nos firmados no Senhor. Mas tenha cuidado, os tempos são difíceis, os problemas são grandes, as aberrações de um tamanho que não se dá para acreditar. Mas elas estão aí, fluindo a torto e a direito. É preciso que alguém se levante como uma voz de Deus para bradar, para reprovar, para contestar estas coisas e procurar estabelecer o princípio da palavra de Deus de uma vida santa e pura diante do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.